E aí, pessoal, todo mundo bem? Espero que sim. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Hebreus. Hoje, capítulo 12, já estamos nos encaminhando para o final do nosso livro de Hebreus, nosso estudo. Demoramos alguns meses aí para fazer o livro de Hebreus todo, mas tem bastante conteúdo, bastante ensino, bastante doutrina aqui, num livro que é conhecido como o Quinto Evangelho. É familiarmente conhecido pela teologia como o Quinto Evangelho. Por quê? Porque ele é uma dobradiça entre o Novo e o Velho Testamento. O capítulo 12, ele vai dizer assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição pelos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Até aqui. O autor agora ele vai se encaminhando para o final do livro de Hebreus e ele agora começa a entrar na parte do entendimento, né, da doutrina cristã, versus a apologia que eles sofriam naquela época com a doutrina judaica. Então aqui ele começa a fazer uma distinção. Quando ele usa essa palavra, portanto, essa preposição, ele está dizendo portanto. Então, é a continuação do capítulo 11 que nós estudamos no episódio anterior, que vai falar sobre os heróis da fé. Então, quando ele cita essa palavra portanto, ele está falando, portanto, aqueles irmãos lá do Antigo Testamento, os heróis da fé, ele citou ali Noé, ele citou Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, ele citou diversos homens do Antigo Testamento, homens que viveram pela fé e que fizeram a sua parte. Só que aqui ele fala, portanto, também nós, agora nós, para os nossos dias, e aqui ele falando para o povo hebreu daquela época, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, quais são essas testemunhas? São essas pessoas, os nossos irmãos do Antigo Testamento, os heróis da fé. Se nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, nós temos que correr aquilo que nos é proposto e nos desembaraçar do pecado. Olha que interessante, ele faz menção a isso, porque os nossos irmãos do Antigo Testamento, eles tinham uma missão e eles cumpriram a sua missão. Ele estava dando todo o valor para o Antigo Testamento, ele não estava desmerecendo o Antigo Testamento, ele não estava desmerecendo os irmãos que viveram antes de nós. Muito pelo contrário, ele disse, nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, agora é a nossa vez. Os irmãos lá do passado fizeram a parte deles. Davi fez a parte dele, Josué fez a parte deles. Tudo que foi proposto para esses homens de Deus no Antigo Testamento, da forma que Deus tinha proposto, eles cumpriram. Só que eles estavam numa aliança que era uma aliança imperfeita. Por que eu digo que é uma aliança imperfeita? Porque essa aliança não era uma aliança salvífica, ela não salvava ninguém. E aí, quando ele fala para nós nos desembaraçar e colocar os nossos olhos em Jesus, e na verdade ele não está falando para nós, ele está falando para o povo hebreu, está dizendo, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele não está fazendo menção às práticas judaicas que os nossos irmãos do Antigo Testamento fizeram, e era para aquele fim, e eles foram bem-sucedidos nisso. Vocês estão entendendo essa divisão? O problema era, naquela época ali, era os irmãos estavam fazendo práticas, rituais judaicos, junto com a fé messiânica, junto com a aliança perfeita que já havia sido concretizada na Terra. E nos nossos dias também nós podemos aplicar essa forma, porque uma igreja que na sua totalidade hoje é uma igreja veterotestamentária, uma igreja voltada para práticas e rituais, ela não pode usar o nome de Jesus junto com as práticas do Antigo Testamento, porque uma coisa se cumpriu na outra. Aqueles irmãos, ele disse, nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, nos livremos e nos desembaracemos do mal e perseveramos na nossa corrida. É como se fosse uma corrida de bastão.
Os irmãos lá do Antigo Testamento vieram e passaram o bastão para nós, e agora é a nossa vez. Eles fizeram, porque a missão deles era uma missão terrena. O reino deles era um reino terreno. E os reis deles, na época, eram reis terrenos. Davi, Saul e outros tantos reis que a gente conhece. Era voltado para esta terra. Mas quando Jesus consumou o ato salvífico na cruz e nos libertou do jugo da escravidão do pecado, nos libertou também das práticas religiosas que já não fazem mais parte da nossa vida. As únicas duas práticas do Novo Testamento de um culto bíblico seria o batismo e a Santa Ceia. É as únicas liturgias que Jesus deixou para que a gente cumprisse. O restante foi cumprido em Jesus. Nós não precisamos replicar isso. Isso faz parte dos nossos irmãos que passaram o bastão para nós. Por isso que nós chamamos o livro de Hebreus como a verdadeira dobradiça entre o Novo e o Antigo Testamento, porque ele é a perfeito encaixe, ele dá o perfeito entendimento, porque a Bíblia ela é interpretada pela própria Bíblia. Nós não podemos olhar para o Antigo Testamento e fazer uma guerrinha contra o Novo, de maneira nenhuma. A Bíblia se interpreta em si, mas a Bíblia é um livro para ser lido de trás para frente. Porque primeiro eu vou ler e eu vou entender a nossa fé, porque aqui está dizendo, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé é Jesus. E a fé e a doutrina que nós seguimos hoje é a doutrina do Evangelho, a doutrina do Novo Testamento. Nós não anulamos o Antigo Testamento, mas nós entendemos que o Antigo Testamento teve um tempo para que se cumprisse todas as promessas de Deus e se cumpriram em Cristo Jesus. Isso é muito claro. E quando fica claro para você, você não vive mais uma fé veterotestamentária que é baseada na lei da troca, na lei da recompensa, e era assim os nossos irmãos. E eles foram recompensados por isso. Mas nós temos que entender que nós não somos mais dessa forma. Nós não agimos mais dessa forma. Porque agora nós temos a lei perfeita, que é Cristo. Nós temos a aliança completa. Nós não estamos numa aliança incompleta, como nós chamamos na teologia, a sombra. O Antigo Testamento é a sombra. Nós estamos na luz, a luz de Cristo. A nossa missão hoje ela é uma missão que aponta para o céu, que ela aponta para Cristo. O nosso rei, ele é um rei celestial e a nossa caminhada vai de encontro à Nova Jerusalém. Não é mais algo terreno. Então, essa fé veterotestamentária que nos remete a práticas religiosas e litúrgicas para recebimento de uma promessa, essa fé ela já passou, foi os nossos irmãos. E ele disse, estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, eles fizeram a parte deles, agora é com vocês. Aqui o escritor estava tirando novamente, dizendo para eles, não, vocês não têm que circuncidar, vocês não têm que guardar a lei, a nossa lei é Cristo, vocês vão viver pela fé. Isso ele falou o livro inteiro. Até no último capítulo, agora no 13, semana que vem, nós vamos fazer um overview e nós vamos passar por todos os capítulos ali de forma rápida para a gente fazer uma releitura, né, do nosso estudo. Mas é interessante nós pararmos para atentar ao que as Escrituras estão querendo nos dizer e entendermos que nem tudo que está na Bíblia é bíblico ou é evangelho. Nós não fizemos mais rituais de sacrifício de animais. Nós não sacrificamos nossos filhos se eles pecam. Nós não fizemos rituais agora de purificação no templo. Então, nem tudo que está na Bíblia é bíblico. Nem tudo que está na Bíblia é evangelho. Eu tenho que entender o evangelho. Porque quando eu vou ler o Antigo Testamento, eu vou ler com óculos do evangelho, e isso vai me trazer luz, e vai me mostrar que a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. E eu olho para o Antigo Testamento, eu estou vendo que ela está apontando para Jesus, existe diversos personagens ali, são secundários. Nós não somos Davi, nós não somos Josué, nós não somos Eliseu, Elias, nós não podemos copiar esses homens, não é copiativo. Nós vivemos a doutrina do Evangelho. Por que você vê em algumas igrejas transferência de unção? Porque Elias transferiu a unção, e aí a gente quer imitar os personagens bíblicos, mas eles não estão, eles são personagens secundários. O nosso personagem, a nossa referência é Jesus.
Nós não temos a referência dos nossos irmãos para ser copiados do Antigo Testamento. Então, a gente vê uma fé totalmente voltada ao homem, à conquista das práticas religiosas, mesmo que você fale assim, mas eu não tenho prática de sacrifício de animais no meu culto, mas você copia as fórmulas de Davi, você quer derrubar o seu gigante, você quer transferir a unção, você quer unção dobrada, coisas que você não está entendendo a mensagem de Cristo. Você não está entendendo o que diz o Novo Testamento. O Novo Testamento diz que todos estão ungidos porque o cabeça, que é Cristo, está ungido. Não existe mais esse tipo de aliança de Deus com certas pessoas, como ele fazia no Antigo Testamento. Porque não havia santidade suficiente para a habitação de Deus na terra. Então Deus fazia uma aliança com o homem, e esse homem vivia pela fé, e ele era o porta-voz de Deus diante da comunidade. Hoje não é mais assim. A Bíblia diz que o véu se rompeu e nós temos acesso a Deus. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos trouxe o perdão dos pecados e nos deu santidade suficiente hoje para Deus habitar em nós através de Cristo Jesus e não da nossa meritocracia. Então, essa distinção tem que ser muito bem feita, porque nós não podemos ficar copiando. Se eu for copiar coisas aqui, eu vou copiar coisas, eu vou começar a fazer como já tem em muitas igrejas, comércio do sagrado, vender a Arca da Aliança, vender água ungida, óleo ungido, esse tipo de coisa. Nós estamos, na verdade, menosprezando a obra de Cristo. Quando você, como disse o Capitão Nascimento, né, quem sustenta, quem banca essa corja toda é você mesmo. Por você não entender, você alimenta esse mercado gospel. Esse mercado só vai acabar o dia que você entendeu o Evangelho de Cristo, porque daí você vai ver que as práticas deles não condizem com a fé cristã, condizem com uma fé judaica, mas não condizem com a fé cristã. Quando eu quero viver o judaísmo, eu estou crucificando Cristo novamente. É isso que o autor vai dizer. Você crucifica Cristo novamente porque você não aceitou, não reconhece que a suficiência da morte de Cristo nos traz a salvação em Deus. Então você quer fazer rituais para conquistar, você está menosprezando. Você está menosprezando o Evangelho e a obra salvífica de Cristo. Mas vamos adiante aqui, para a gente. Agora, no capítulo 12 ainda, no versículo 13, ele vai dizer assim, eu vou pular algumas passagens para a gente ganhar tempo, vai dizer assim no capítulo 13, no versículo 13, façam caminho retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. É interessante que do versículo 4 até o versículo 13 vai aparecer 6 vezes a palavra correção. Vai aparecer 3 vezes a palavra disciplina. Ali está fazendo menção sobre os irmãos lutarem contra o pecado, porque, na verdade, na época dos judeus, eles não lutavam contra o pecado. Eles pecavam e faziam rituais de purificação pelo aquele pecado, e aquele pecado era novamente cometido, e eles faziam novamente um ritual de purificação daquele pecado. Isso, para o judeu, na época, era difícil de entender. Por quê? Porque ele se achava, na verdade, não é que no direito de pecar, mas ele sabia que o sacrifício de um animal encobriria aquele pecado dele. Ele sabia disso. Então, aqui o escritor vai falar sobre 6 vezes a palavra correção e 3 vezes disciplina. Que a partir desse momento agora ele estava falando para os irmãos lutarem contra o pecado, se desembaraçar do pecado. E agora é uma luta nossa, pessoal, com nós mesmos, através do Espírito Santo, uma luta que nós temos que trilhar com nós mesmos. Muitas pessoas acham que a nossa maior luta é contra o diabo e os seus demônios. Na verdade, a nossa principal luta é contra nós mesmos, as nossas vontades. É aí que está a grande batalha espiritual, né? Que nos nossos dias aí é tão conhecida no mundo neopentecostal. Mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. Está na luta contra o pecado, mas isso não é nada contra os nossos irmãos que morreram pela fé. Ele vai falar que o que nós fazemos hoje não tem nada a ver com os nossos irmãos. O grau de dificuldade não era parecido com os nossos irmãos que morreram pela fé ou pelo Evangelho. Vocês não chegaram a verter o seu sangue, ali o escritor vai dizer. E para os nossos dias não é diferente. O que Deus pede de nós hoje
é uma santidade através de um novo nascimento. É isso que Deus propõe no Evangelho. É isso que o escritor de Hebreus está propondo para eles. Não é um sacrifício. E ele mencionou isso. Ele disse: alguns dos nossos irmãos morreram pela fé, do seu sangue, mas vocês não chegaram nesse ponto ainda. Sabe, às vezes a gente está trilhando um caminho igual uma fé veterotestamentária dentro de uma igreja cristã moderna. Porque nós queremos continuar com a nossa vida do jeito que ela é, totalmente torta ao Evangelho, só que nós queremos que os nossos rituais, ofertas, dízimos e qualquer outro tipo de barganha com Deus, isso vai fazer com que a sua mente se sinta mais confortável diante de Deus. E, na verdade, isso não tem absolutamente a ver com Deus. Porque Deus não é manipulador. Ele não manipula o seu povo. Ele nos dá um entendimento por intermédio das Escrituras. As Escrituras estão à nossa disposição e nós não nos deparamos, não nos debruçamos para ler o Evangelho, para entender as Escrituras, e nós simplesmente vamos pelo caminho mais rápido, pelos atalhos da religião. A religião nos oferece muitos atalhos. O principal deles é você fazer um ritual, um sacrifício, uma oferta, um dízimo, qualquer que seja o ritual religioso, e você recebe uma anestesia na sua mente, você fica com a mente anestesiada. Isso não perdoa pecados. Só existe uma forma de você ser perdoado pelos seus pecados, é através do arrependimento. E o arrependimento, ele vem através do entendimento. Existem frequentadores de igreja, existem frequentadores de culto, existem pessoas que levantam mãos e dão glórias a Deus, mas elas talvez não conheçam o Evangelho, elas não conheçam a Cristo, elas não conheçam a cruz, e elas não são perdoadas, porque elas não chegaram ao profundo de um arrependimento que vem através do entendimento. E era isso exatamente que o nosso autor aqui do livro de Hebreus estava falando para os irmãos, para os judeus na época convertidos. Dizendo, vocês têm que viver uma vida agora a partir de Cristo, de uma aliança perfeita. E não mais essa fé trocativa, essa cabeça mercantilista, que você faz um ritual judaico, você obedece uma parte da lei e Deus está com você. Não é dessa forma. Ele estava dizendo, nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, só que, portanto, como ele disse, essa nuvem de testemunhas citada aqui, todos eles viveram pela fé. Mesmo vivendo na lei, mesmo vivendo no Antigo Testamento, eles viveram pela fé, pela obediência a Deus. Então, não há justificativa para olhar e dizer, não, mas os irmãos foram salvos pela lei no Antigo Testamento. Não, nunca foi pela lei. Sempre foi através da fé, pela graça. Sempre foi. O nosso Deus, ele não muda, ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O que muda foram as culturas, as épocas, tudo que a Bíblia nos mostrou, as batalhas, as missões, mas hoje nós vivemos através da cruz, nós vivemos através de Jesus, do ato perfeito, salvífico de Deus em nós. Então, nós não temos hoje o direito de menosprezar a cruz de Cristo, fazendo nossos rituais, achando que Deus está conosco. A fé vem pelo entendimento. A nossa verdadeira fé, ela é uma fé baseada em Cristo. O nosso modelo de fé é Cristo. O nosso modelo de fé, a nossa doutrina é Cristo e o seu Evangelho. Ah, mas então eu vou arrancar o Antigo Testamento da minha Bíblia, irmãos? Não fala uma bobagem dessa. Nós temos que entender que o Antigo Testamento, ele tinha a sua missão, ele tinha o seu propósito, e ele veio até Cristo, ele se completou na cruz de Cristo. A partir de Cristo, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. E agora nós vivemos uma fé de entendimento que nos traz vida, que nos traz perdão, que nos traz a paz com Deus. Porque o sacrifício que Deus aceitaria pelos nossos pecados era unicamente e totalitariamente a morte de Jesus Cristo na cruz. E aí ele segue o capítulo 12, ele vai dizer assim, versículo 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação,
contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, porque sua única refeição vendeu aos seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Meu Deus! Olha o que o texto está dizendo. Primeiro, ele vai falar menção a nós nos esforçarmos em viver em paz com todos. E isso, irmãos, não quer dizer ser bonzinho e politicamente correto. Exclua isso da sua mente. Não quer dizer que nós devemos compactuar com tudo e com todos pela essa prática moderna, vamos dizer assim, do politicamente correto, tem que agradar todo mundo. Não, nós não vamos agradar todo mundo. E quando é para se posicionar em relação ao Evangelho e defender a doutrina do Evangelho, você tem que colocar, sim, a sua postura, porque depois vai dizer, cuide para que ninguém se exclua da graça. Se nós negociarmos as doutrinas do Evangelho, nós podemos ser excluídos da graça e excluir os nossos irmãos, porque uma fé que não é baseada na cruz de Cristo, ela é morta em si mesma. Ela não tem vida. Existem milhares hoje de igrejas no mundo que muitas daquelas pessoas que estão lá dentro não vão ser salvas, porque elas não entenderam a fé em Cristo Jesus. E é nos apresentado por uma falsa liderança, um falso profeta, uma fé trocativa, uma fé meritocrata, onde você faz e você merece. Nós não merecemos absolutamente nada. E aqui, exclusivamente, o que Deus estava nos propondo, através do escritor de Hebreus, é que ninguém caia da graça, ou seja, excluído da graça. Se eu quiser viver, ouça o que eu vou dizer, se eu quiser viver uma fé veterotestamentária, com práticas religiosas, tentando barganhar com Deus, eu sou automaticamente excluído da graça. Foi isso que ele falou para a gente não ser profano e imoral como Esaú, que por uma única refeição vendeu a sua primogenitura. A gente conhece a história de Esaú e de Jacó. Nesse momento, é tão nítido o que as escrituras estão dizendo, que Esaú foi rejeitado por Deus, porque Esaú brincou com a fé, ele brincou com a obediência, ele foi rejeitado por Deus. Nós podemos ser rejeitados por Deus desde a concepção da nossa ida para a igreja. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que estão indo para a fé com um propósito e com o chamarisco, que se chama hoje, totalmente equivocado ao Evangelho. Então, as pessoas vão para aquele lugar para serem felizes, para conquistar, para ter um casamento, Não é isso o Evangelho. E quando essas pessoas vão sendo conquistadas por isso, elas vão atrás disso e elas não vão atrás de Deus, porque Deus delas é elas mesmas, porque elas estão buscando seus próprios interesses, então elas nunca conheceram Deus. Elas estão dentro das igrejas fazendo práticas, trocando a sua primogenitura, né, que é a sua salvação, por um prato de comida, por coisas dessa terra, não estão entendendo, e vão ser que nem Esaú, vão ser rejeitadas. Porque automaticamente quem não está em Cristo é rejeitado da graça. Olha que sério essa passagem, irmãos. É muito sério isso. Frequentadores de culto, homens e mulheres que não observam o Evangelho, vocês podem já estar excluídos da graça de Deus, ou seja, vocês nunca se encontraram na graça de Deus. Porque a graça de Deus vem por intermédio da revelação do Evangelho, do entendimento, que nos leva ao profundo arrependimento. E quando nós nos arrependemos profundamente, é que nós nos achegamos a Cristo. Essa é a sua oportunidade. É essa oportunidade que o escritor de Hebreus estava dando para os nossos irmãos. Eu queria deixar essa mensagem aqui. Eu queria encerrar nesse capítulo aqui, capítulo 12, com essa mensagem. Os nossos irmãos do Antigo Testamento correram, eles batalharam um bom combate, eles viveram a fé. Eles passaram um bastão para nós que estamos em outra aliança. Não olhamos mais para trás. Agora nós olhamos para frente. Nós olhamos com os olhos fitos, como diz no versículo 2, olhando para Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. O autor e o consumador da nossa fé, ele é o autor e ele é o consumador, se cumpriu todas as coisas nele. Agora, é uma escolha, se você quer continuar vivendo uma vida religiosa,
uma vida de práticas religiosas, tentando barganhar e comprar Deus, pagar propina para Deus, você já está excluído como Esaú já estava excluído. E você está vendendo a sua salvação por causa de uma prática, porque o seu Deus é você mesmo. Você vai na igreja, você frequenta cultos, mas você busca só os seus interesses. E isso não nos aproxima de Deus. Não nos aproxima de Deus. Uma das principais evidências de um salvo é que ele chegou ao profundo do arrependimento. Como é que eu sei quando eu chego ao profundo do arrependimento? Quando eu entendo que haja o que houver, eu permaneço ruim, perdoado por Deus, mas permaneço ruim. Eu não mereço absolutamente nada. Não em relação à salvação. Deus me amou em Cristo Jesus. Por que ele escolheu alguns? Não sei. Essa resposta não está na Bíblia. Quando nós chegarmos lá, a gente pergunta para Deus. Mas mesmo que ele não tivesse feito absolutamente nada nessa terra por mim, e ele fez muita coisa por mim, mesmo assim, é suficientemente para eu continuar amando ele de todo o meu coração. Porque eu sei para onde eu iria. Então, são coisas espirituais comparadas com coisas espirituais. O inferno espiritual, o céu espiritual. Eu estava predestinado para ir para o inferno, mas aí veio Deus com a sua graça maravilhosa e me salvou. Ele não precisa mais me dar nada. Ele não precisa me dar bênção financeira. Ele não precisa me dar felicidade, não precisa me dar nada. Ele me deu tudo. O tudo é a salvação. Mas é claro que Deus nos presenteia. Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que amam a Deus. Mas isso não é o fato de eu buscar Deus. Eu não vou numa igreja, eu não vou num culto, eu não frequento uma comunidade para querer as coisas da mão de Deus. Ou por medo de perder o que eu já tenho. Isso não é fé. Isso não é fé. A fé em Cristo Jesus é haja o que houver. Como Paulo disse, eu sei viver com muito, mas eu também sei viver com pouco. E todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Que fique essa mensagem para você. Busque o verdadeiro arrependimento, irmãos. E procure o máximo possível alertar todos. É isso que o escritor de Hebreus está falando. E Deus abençoe até o sábado que vem.